eu venci o TDAH sem usar medicação. Eu já sofri muito com transtorno de déficit de atenção, principalmente quando eu era pequenininha, eu vivia esquecendo as coisas nos lugares, eu já perdi as contas de quantas coisas eu deixei na escola, no balé, no clube. Isso era muito desgastante para mim. Depois, mais tarde na adolescência, com a matemática, então, no lugar do mais eu punha menos e a conta dava toda errada e eu me esforçava, estudava, mas as minhas notas nunca eram compatíveis com o meu esforço, porque eu tinha uma dificuldade enorme de concentração, então eu gastava muito mais tempo do que a maioria das pessoas e tinha muitas vezes um resultado inferior àquele esforço que eu tinha tido. E planejamento e organização, então, quantas vezes eu planejava e na hora que eu via, eu não fazia aquilo que eu tinha me planejado para fazer. Só que aí eu fui criando uma estratégia no decorrer da minha vida. Essas estratégias que eu fui criando, elas foram me ajudando a vencer as minhas dificuldades. E você? Você vai continuar sendo vítima da sua condição? Ou será que você vai querer aprender um pouquinho comigo? O que é que eu fui aprendendo e fui desenvolvendo e que hoje faço com que eu tenha uma vida super produtiva e que eu consiga as minhas metas e objetivos de uma forma muito mais tranquila. E olha, gente, que eu adoro fazer coisa. Você quer também poder coordenar a sua vida? Isso daqui é o Cogplan. É um material criado muito em cima das minhas dificuldades, do que eu fui entendendo como é que eu poderia desenvolver melhor e fazer aquela tarefa. Quem tem TDAH sabe o quanto é difícil lidar com os pensamentos e emoções. Quantas vezes eu julgava que eu era burra e que eu era pior do que as outras pessoas, até porque eu precisava de muito mais tempo do que a maioria das pessoas para fazer determinadas tarefas. Isso era muito difícil para mim. E é exatamente nisso que a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito também, ajuda a gente, criando estratégias, mostrar que o problema não está na sua capacidade ou na sua inteligência, mas está na falta de estratégias para lidar com essas dificuldades do transtorno. Quando a gente aprende novas estratégias e novas formas e aprende novos hábitos, a gente começa a melhorar. E a proposta do Cogplanner é ajudar as pessoas em organização, planejamento, rotina, mudança de hábitos. Se eu tenho um hábito que não faz bem para mim, eu posso criar um hábito novo que vai me ajudar a atingir os meus objetivos e metas. Gestão emocional, ou seja, lidar melhor com as minhas emoções e usar as emoções a meu favor no quadro de assertividade emocional. A gente vai aprender também a lidar com os pensamentos e fazer uma mudança mental, uma transformação mental, mudando seus pensamentos de forma que você possa utilizar os seus pensamentos de uma forma mais produtiva para você. Você vai também aprender a ter mais autocontrole e mais equilíbrio nas diferentes áreas da vida. Você vai saber distribuir seu tempo de uma forma mais equilibrada. Ele vai te ajudar a ter flexibilidade cognitiva, a mudar de pensamentos e ter uma capacidade de ver as coisas por outro ângulo e não somente de uma determinada forma em que você estava fixo, parado e aquilo estava te fazendo sofrer. A gente vai precisar trabalhar tudo isso e tá tudo isso aqui, ó. E eu vou agora mostrar para vocês um pouquinho o que tem dentro desse material. Vem comigo. Peraí, eu já estava quase esquecendo disso. É importante eu falar para você que o Cogplanner ele não serve somente para quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não. Ele serve para todo mundo. Todo mundo que queira fazer uma mudança de hábito, fazer uma melhor gestão emocional, melhor gestão do tempo, maior organização, maior planejamento, que queira usar os seus pensamentos e emoções a seu favor, que queira aprender técnicas de resolução de problemas, de tomada de decisões e de comunicação assertiva. Isso serve para todo mundo, gente. Agora fica aqui que eu vou te apresentar tudo que essa ferramenta pode trazer de benefícios para você e tudo que tem dentro dela. Gente, esse daqui é o Cogplanner. Logo atrás da capa, logo que a gente abre, a gente já encontra aqui o quadro emocional para assertividade, onde a gente vai entender que tipo de pensamento está por trás de cada emoção e qual que é o comportamento
reativo, mais destrutivo dessa emoção e qual que poderia ser um comportamento construtivo, ou seja, um comportamento de crescimento, que nos ajuda a atingir os nossos objetivos e metas. Então, vou dar um exemplo rapidinho. Se eu penso que ninguém gosta de mim, eu vou sentir tristeza. Se eu pensar, e se as pessoas não gostarem de mim, eu vou sentir medo ou ansiedade. Se eu pensar, as pessoas deveriam gostar de mim, eu vou sentir tristeza. E se eu pensar que as pessoas gostam de mim, eu vou sentir alegria, eu vou sentir amor. Então, o que acontece? A forma como eu penso, ela está vinculada com a forma como eu me sinto e também com a forma como eu me comporto. Eu posso aprender a utilizar os meus comportamentos de uma forma construtiva ou eu posso usar de uma forma destrutiva, que isso não me ajuda e acaba me atrapalhando na minha vida. Aqui está a agenda ela tem 6 partes, né? Na primeira parte a gente vai trabalhar saúde, bem-estar, a gente vai falar de gratidão, de sono, de alimentação, atividade física, lazer, mindfulness, e a gente vai falar também de implementação de novos hábitos. Na segunda parte, a gente vai para a estruturação de rotina e metas para o sucesso. Nessa parte, a gente já começa entendendo o que é o sucesso para mim, para a gente avaliar o que são os nossos valores e se a gente está indo em direção a esses nossos valores. A gente tem uma roda da vida que ajuda a gente a ver o quanto de tempo a gente está gastando nas coisas que são importantes para a gente e também ela vai ajudar a gente a entender o nosso nível de satisfação com cada área da vida. A gente tem depois um quadro de estratégias para a minha vida, que é um quadro onde eu descubro quais são as dificuldades que eu tenho em cada área e crio estratégias para a modificação desses problemas e dessas dificuldades. Tenho uma lista de metas, depois eu tenho uma lista de pendências. Tenho a lista de pendências, eu vou ter pessoal, profissional, familiar, vou ter saúde. E depois a gente vai para as partes de programação e organização. A gente tem uma programação anual, a agenda mensal e a agenda semanal, que ela pode ser destacada. Aqui você pode utilizá-la destacando. Temos a terceira parte, que é resolvendo problemas e tomando decisões. Nessa parte a gente vai ter um quadro de resolução de problemas. Então, quando você tem uma dificuldade, você pode vir aqui para poder pôr qual é a sua dificuldade e criar estratégias para resolvê-la. Isso aqui já tem até um exemplozinho para você ver como faz isso. Tem as vantagens e desvantagens que ajudam você na tomada de decisões, o que você pode observar para fazer. E a gente depois tem o pronto-socorro cognitivo, que são questionamentos para ajudar você a mudar alguns comportamentos complicados e problemáticos, como compulsão e impulsividade, procrastinação, a paralisação, esquiva, evitação e desânimo, né? Quem nunca sentiu desanimado e falou, eu não vou fazer isso porque eu estou desanimado, isso acabou te prejudicando em um outro momento, não é verdade? Na parte 4, nós temos a parte mudando os meus pensamentos, e essa parte aqui, ela vai ajudar você também a utilizar suas emoções a seu favor. Então tem a primeira parte, o registro de pensamentos e emoções. Depois desse registro, você tem a parte que você vai fazer desenvolvendo o mindset, para desenvolver um mindset de crescimento. E a gente tem, por fim, os desafios de pensamento, para você fazer uma mudança quando você está triste, para quando você está ansioso. As perguntas são diferentes para cada emoção. Então, a gente tem as perguntas para tristeza, as perguntas para ansiedade, as perguntas para raiva, para a gente aprender a utilizar as nossas emoções a nosso favor. E, por fim, nós temos uma técnica que eu desenvolvi para ajudar você a melhorar na sua ansiedade e na raiva, criando expectativas mais realistas, que ajuda muito. Na parte 5, eu vou trazer para vocês uma coisa muito importante que eu trouxe da terapia metacognitiva, uma vez que eu sou a primeira brasileira certificada pelo MCT Institute, que é certificada pelo MCT Institute, pelo professor Adrian Wells, que é o criador da terapia metacognitiva, que vai trabalhar principalmente ruminações e preocupações. Eu trouxe algumas técnicas dessa abordagem para ajudar você a se preocupar menos e para ajudar você a ruminar menos. Então, a gente tem confrontando as ruminações e preocupações, questionando supressão de pensamentos, porque a gente não deve suprimir os nossos pensamentos, distinguindo os pensamentos automáticos dos processos de ruminação e preocupação. Muita gente acha que pensar é tudo a mesma coisa, não, são coisas diferentes e a gente precisa separar. No diário terapêutico, a nossa proposta é a mudança de hábitos. Então, a gente vai ter aqui
uma lista de coisas desconfortáveis que eu preciso fazer, uma lista de coisas prazerosas que me causam prejuízos para eu criar a modificação, e o diário da mudança de hábitos. Eu tenho um exemplozinho aqui para vocês começarem a fazer a mudança de hábitos aqui. Porque para a gente mudar o hábito, a gente precisa planejar, a gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar e a gente precisa regular. E no final, a gente tem aqui uma coisa que eu acho super importante. A gente precisa, para fazer uma mudança de hábito, ativar o nosso sistema de recompensa de uma forma adaptativa. E para isso eu tenho técnicas aqui. Eu preciso terminar o meu dia criando um aprendizado, um agradecimento e um autoelogio para que isso possa funcionar. Tá tudo aqui bonitinho e estruturado. E no finalzinho da agenda, a gente tem também uma lista de erros de pensamento para que você possa identificar quais são os seus erros de pensamento e fazer uma modificação. Então a gente precisa desse material, é um material bem completo, vocês não vão ver nenhum material como esse em lugar nenhum, que vai ajudar vocês na mudança de pensamento, na mudança de comportamentos, na gestão emocional, vai ajudar no planejamento, na resolução de problemas, vai ajudar em tanta coisa e vai te ajudar principalmente a ser um profissional do futuro, mais capacitado, com mais inteligência emocional. Né? Gostou do Cog Planner? Então vem com a gente!